O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura, ela é bem complexa. Primeira coisa, deixa eu mostrar, pra vocês entenderem um pouco. A revelação divina, ela foi feita para um povo, numa época em que o pecado, lembra de Noé? O pecado entrou, acabou com a razão humana, de tanto pecado. O povo estava totalmente sem noção, como está quase igual hoje. E Deus escolheu um povo para se revelar progressivamente. O que quer dizer isso? Deus foi formando o povo pouco a pouco. O povo era tão sem noção que eles não sabiam que só tinha um Deus. Então Deus foi ensinando, primeiro, o monoteísmo, adorar só Ele no meio dos outros. Depois, lá nos profetas, monoteísmo, que só tem um Deus. Isaías dizia: não há um outro Deus fora de mim. Depois que chegou na moral mesmo, pessoal, que é o matrimônio sem ser poligâmico, né? A monogamia. Então, às vezes a gente pensa, mas Abraão tinha duas mulheres, a mulher ficou com a outra, com a escrava. Naquela época, não tinha sido formado o povo ainda. Tanto é que em Mateus 16 e Marcos 10, quando o povo vai falar do adultério, da carta de divórcio, que Moisés permitiu, e Jesus vai dizer: no princípio não foi assim, antes do pecado. O negócio é porque o pecado entrou demais. Aí a monogamia, por isso que Davi também tinha mais de uma mulher. Então a primeira coisa que vocês vão entender, para não dar nó na cabeça, é que Deus tolerava até formar aquele povo. Entenderam isso? Não? Não é que Deus nunca quis poligamia, nunca. Depois, Sara não teve paciência de esperar. Com a ansiedade de querer ter filho, naquela época é bem diferente de hoje. Naquela época era para dar descendência, era tido como amaldiçoado. Hoje amaldiçoado não é quem não tem filhos físicos, é quem não tem filhos espirituais. Tem pai e mãe que tem filhos, mas são malditos, porque nunca ensinou os filhos para o céu. E tem pais que não têm filhos nessa terra, mas são muito benditos, porque vivem criando filhos espirituais, gerando. Né? Porque a terra prometida hoje não é a terra aqui. Na época, era a terra, Israel. Hoje, a terra prometida é o céu. Então é maldito quem não gera filhos para o céu. Esse é maldito. Então vamos purificando as mentalidades aqui. Depois a gente vê que, mesmo com a falta de fé de Sara, Deus, como amava tanto Abraão, acabou acolhendo Ismael como filho de Agar. Então, é outra coisa também.
Às vezes a gente é tão ruim, tão fora, que Deus ainda depois ainda tolera. Não, o padre fez mais essa bobagem, deixa eu dar um jeito. Deus é assim, para aqueles que estão buscando a Ele de toda força, com toda força, com toda graça, né? E depois, Deus faz uma promessa a Ismael, que a sua descendência também será numerosa. Tem a de Isaac, que somos nós. Bem, tem padres que falam que é um mito, eu não sei se os árabes realmente se consideram descendentes de Ismael, mas diz que são os muçulmanos, os árabes, que deram descendência de Ismael. Não sei, né? O fato é, nós entendemos um pouco esses dramas humanos do Antigo Testamento, que ainda não tinha uma revelação bem feita, certo? Mas que Deus ama a pessoa que realmente o ama acima de tudo e acaba querendo tirar um bem de tudo, de todo o mal, até dos nossos erros. Até dos nossos erros, Deus tira um bem, né? Bem, e o Evangelho é muito casado com o que eu falei no início, a santificação no dia a dia. Nós temos que ser santos. A igreja, São José Maria Escrivá, ele fundou o Opus Dei em 1928, e ele foi um dos que estava no Concílio Vaticano II para defender a santificação na vida ordinária. A igreja tinha já uma ideia de que podia ser santo. Por exemplo, São Francisco Xavier, lá no século XVI, ele escreveu a Filoteia. E ele dizia que não era só os padres, as freiras que eram santas, mas que você poderia ser santo no trabalho, se você buscasse a Deus, né? São José Maria Escrivá, que é o dia de hoje, ele vai mais um pouco além. Ele diz que o próprio trabalho pode te santificar. Como? A primeira coisinha, assim, todo mundo assim. Todo mundo consegue? Sorriso no rosto. Nada de bico. Tratar bem o cliente. O açougueiro. Chega o cliente. Bom dia. Boa tarde. Que bom te ter no meu. Já é o início da santificação no trabalho. E às vezes aquela pessoa mais rabugenta que existe, que chega lá para ser atendido. É a hora que você vai mais tentar fazer, né? Na hora de cortar a picanha, não põe um pedacinho do colchão duro. Ser honesto, né? Corta só o que é picanha mesmo. Antigamente eu chegava lá em casa, olha o tamanho da picanha que eu achei, o povo já olhava, tadinho, né? Foi enganado. Foi enganado. Seja honesto. Acolhida, honestidade. Depois, fazer o melhor que você pode no trabalho, oferecendo a Deus. Até o pessoal do Opus Dei diz para colocar um crucifixo. Se você está estudando, coloca um crucifixo. Se você está trabalhando, coloca um crucifixo para que você ofereça a fadiga do trabalho para Deus. Isso que é orar sem cessar. É você levar a sua fé ao trabalho, mas não só ao trabalho por fora, mas por dentro. A pessoa chegar e falar, poxa vida, aquele vendedor de sapato, deve ser terrível, hein? Eu não serviria, não. Eu já meti o sapato na cabeça de muita gente. Por isso que Deus quer me santificar como padre, né? Mas aquele atendente, aquele caixa, né? É diferente. O olhar. Esses dias eu estou tendo a oportunidade de atender como otorrino, que há muito tempo que eu não atendia, às vezes. E eu estou usando a questão de... É muito, eu acho que o povo, os pacientes já não estão tão acostumados, né? Tem gente que fala assim, obrigado. Por que o senhor me tratou assim? Eu posso te dar uma coisa a mais? O povo está carente, né? Carente de atendimentos bons, de olhar, sorrir, de ver que é um ser humano. Está todo mundo carente, porque está todo mundo correndo atrás do dinheiro, né? Bem, além do mais, no trabalho,
a dona de casa. Eu tenho uma amiga minha, que ela tem muita liberdade comigo, e tem um padre que reclama da vida. E eu gosto muito que ela dá um choque de realidade muito grande. Eu falei, você tem que dar palestra para padre e para seminarista. E ela tem, acho que 3 ou 4 crianças agora, assim. Ela, como assim que vocês reclamam tanto assim da vida? Se vocês ficam doentes, com diarreia, febre, basta dizer, olha, eu não vou celebrar. Aí está todo mundo lá ligando para o padre, mandando chazinho, alguém celebra a palavra. Eu tenho que sair cagada para cuidar dos meus meninos. Quando acorda 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas, não tem ninguém que vai fazer por mim. Eu tenho que sair vomitando na casa. Eu não tenho hora para dormir, não. Eu não tenho sábado, eu não tenho domingo. Nada. Né? E quem trabalha, e a coitada que trabalha, que tem filhos e trabalha fora, se ela chegar atrasada? Chicote. E é verdade. É o preço do sexo, porque o sexo não é só para o prazerzinho. O sexo gera criança que muda sua vida para sempre. Não é isso? Então, a santificação, a dona de casa, ela tem que ser psicóloga, ela tem que ser médica, tem que ser terapeuta de marido, de filho, tem que ser o quê? De limpeza, tem que saber cozinhar, cozinheira, tem que saber tudo. Não tem lugar que você pode santificar mais que o trabalho. E sem contar que é o dela. Né? Sem contar que é o da rainha. As rainhas saem da casa, de dona de casa. Não é juíza, não é promotora, não é deputada, não é senadora, igual tem um monte de gente, até dentro da igreja, que fala que a mulher tem que ter o seu lugar. A mulher tem que ter o lugar que ela quiser. E desde quando ser esposa e mãe é abaixo de outra coisa? Para mim é a coisa maior que existe. É a maior coisa que existe. Né? O maior nível. Então, você encarnando a sua vida, levando a sua fé, você se torna santo, santa. Né? Santo. É ali que você... E, claro, tendo o tempo da missa, adoração. Mas quando São Paulo diz, orai sem cessar, orar sem cessar, não é rezar o rosário 10 vezes por dia só. É fazer a sua oração e depois transformar a sua vida cotidiana em um meio de santidade. Em um meio de santidade. Eu sei, eu sou padre e reconheço a vida de uma dona de casa, principalmente. Eu falo dona de casa porque tem muito marido também que faz os papéis dele, mas muitos vão para trabalhar fora, né? Às vezes a mulher também tem que ir, mas a mulher que sai do trabalho correndo para ir lá fazer o almoço, não é isso? Que tem que levar a menina na escola, que adapta o horário dela. É um campo de concentração para a mulher. Não é? Eu admiro demais da conta. Né? Sou médico formado, mas não chego nem nos pés de uma dona de casa santa, mãe. Nem na chinelo. Pela grandeza, pelo tanto que é difícil, né? E ainda tem que aguentar um monte de marido enjoado, que só enche o saco, que briga, e ainda chifra. Haja santidade, que chega reclamando de tudo, que não dá nem um carinho, trata como objeto, né? E assim por diante. Claro que tem o oposto também. Mulher que ganha mais que o marido enche o saco o tempo inteiro porque ganha mais. Não dá conta de calar a bocona, né? Fica lá enchendo o saco. Tem um dos dois lados. Mas é mais comum o outro lado. A mulher sofrer. Então tudo isso pode ser oferecido a Deus. Oferecido a Deus. Por amor. Isso te faz santo. Santa. Né? Santo. Santifica. Pegar a criança que chega da escola chorando, educar na fé, pôr todo mundo para rezar o terço. Não tem nada mais grandioso que isso. Agora, aquelas pessoas que vêm aqui na igreja, participam, e não põem em prática, é desonesto, é enjoado, péssimo patrão, briga, não paga o salário em dia,
não devolve, não é caridoso, não devolve, está de mal com um monte de gente. Está na igreja e está de mal. Não, eu não estou, padre. Não é que eu não perdoei, eu só não quero essa pessoa perto de mim mais. Você não precisa conviver com ela, mas você tem que estar com o seu coração livre. Se ela chegar num ambiente, você tem que saber cumprimentá-la, sim. Livre. Não estou falando que você tem que conviver. Tem gente que é chuado mesmo demais, né? Tem que converter primeiro. Mas, pelo menos, você tem que estar com o coração livre. E aqui diz o seguinte: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Olha só. Se falou para Jesus, é porque não está mentindo. Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Expulsar demônios, né? E olha só, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Pessoas podem fazer milagres. O que é isso aqui? Profetizar, expulsar demônio, fazer milagre? É a chamada gratia gratis date. É a graça do carisma, da carismática. Você recebe de graça e dá de graça. Mas você pode não se santificar. Existe a gratia gratum fatiens, que é a graça para você se tornar mais santo. Os carismas, você pode vir, louvar, profetizar, dom de ciência, dom de revelação, milagre, e não querer mudar seu coração. Ser uma pessoa ciumenta, carrancuda, invejosa, insuportável. Então você pode fazer milagres e não ser de Deus. Aqui não estava mentindo, porque falou para Jesus: eu não fiz milagres em teu nome? Ninguém ia mentir para ele mesmo. Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, como homem, quem não ouve. Pesado isso. Até quem faz milagres pode ficar fora do reino dos céus. O milagre era para servir para você buscar se converter, mas não busca. Não quer ser uma pessoa melhor. Não quer, né? Gente, tá aí. Vocês têm uma faca e o queijo na mão para ser santo. Faca e o queijo na mão. O dia a dia, o cotidiano. Né? Quem tomou um banho frio hoje? Tomou? Parabéns. Então, estava terrível a água. Terrível, né? Mas são as pequenas coisas que te fazem santo. É o sorriso, é o chorinho da criança 2 horas da manhã, 3 horas, quando você está bem cansado, olho de bandite. Sabe aquele cachorrinho do bandite antigamente, do desenho, que tinha 2? Aí você está cansado, aí... Não é? Você fala: Senhor, eu te amo. Você vai lá e toma conta. Tudo pode ser motivo de te tornar santo, santa. Não perca a oportunidade. E se você está com muita dificuldade, corre nela. Abraça o cangote dela que ela te leva para ser uma santa, um santo. Tanto fora como dona de casa. Ela não trabalhou fora, mas ela sabe como tem que ser um bom trabalho. Hoje ela sabe tudo, né? Agora, se você é dona de casa, então, ela vai saber até da parte humana. Como que você vai ser uma mãe, uma esposa santa. Cola nela. Você vai ver se você não vai ficar santo logo, logo. E ela nos ajude. Assim, São José Maria Escrivá também pode interceder por você. Assim seja.